Bom dia a todos e todas, né? Vou estar apresentando a professora, estou sem meu óculos aqui, então vou ter que fazer um esforço visual aqui. Mas a professora, ela é do programa TID, né, da PUC São Paulo, né? É doutora pela ECA, USP, com estágio sanduíche na Université de Paris, Sorbonne, 4, possui 2 pós-doutorandos na COP UFRJ e no TID PUC São Paulo, autora de vários livros, entre eles A Inteligência Artificial Irá Suplantar a Inteligência Humana? E também outro livro, Desmistificando a Inteligência Artificial. E também ela é colunista da Época Negócios. Ela abordará o tema inteligência artificial generativa, com foco nas definições, capacidades atuais e futuras, além dos riscos associados ao desenvolvimento e avanço dessa tecnologia. Por favor, professora. Bom dia a todos que estão presentes, que estão online. Super obrigado pelo convite. Falar sobre inteligência artificial tem sido cada vez mais complicado, porque, na verdade, a inteligência artificial não é um tema, né? É uma tecnologia de propósito geral. Daqui a pouco eu vou entrar nesses conceitos básicos, mas é uma tecnologia que está mudando a vida da sociedade e tem inúmeras implicações. Cada domínio de aplicação, por exemplo, na saúde, na educação, na justiça, no direito, qualquer domínio de aplicação tem as suas especificidades. Então, e como a sociedade está usando cada vez mais, adotando cada vez mais inteligência artificial, se torna cada vez mais difícil falar do ponto de vista geral sobre a inteligência artificial. Aí o que eu pensei? O desafio que me deram, capacidade atual e futura, cada um deles é uma conversa separada, né? Então, o que eu pensei? Fazer um apanhado, assim, uma introdução sobre o conceito, porque eu acho que isso é fundamental. Toda vez que a gente se depara com algo novo, eu acho que o fundamental é a gente entender a lógica de funcionamento, né? No caso dessa tecnologia, porque ele nos permite depois fazer reflexões sobre os desdobramentos desses conceitos, a aplicação prática desses conceitos, e depois eu vou comentar um pouco sobre alguns dos impactos no ensino e no direito, né? Eu acho que o direito, sempre quando eu falo sobre inteligência artificial, invariavelmente vem a pergunta, e aí, as profissões vão acabar? Bom, primeiro que não há nenhum indício de fim de nenhuma profissão. O que está acontecendo é a automação de algumas tarefas dentro de cada profissão. Mas, no caso do direito, na minha visão, se tem alguma profissão que eu acho que é garantida, é o direito. Quanto mais complexo fica o ambiente, mais precisa de advogado. Agora, a questão é o advogado, o desafio é os advogados se prepararem para lidar com esse novo ambiente, né, que não tem a ver só com a inteligência artificial. Na verdade, eu acredito que vocês já estão acompanhando toda a introdução de tecnologias digitais na atuação do advogado, tanto dos escritórios como, de fato, na justiça. Isso já é um processo que já vem acontecendo e agora tem uma nova etapa, que é a introdução da inteligência artificial. Bom, então, vou lá. Quando a gente está falando de inteligência artificial hoje, sobre o que nós estamos falando, né? Isso, para mim, é o ponto de partida. Então, nós estamos falando, quando a gente fala de inteligência artificial, não posso falar, quando a gente fala de inteligência artificial, nós estamos falando de uma técnica. Praticamente, tirando a parte da ciência, quando a gente fala da aplicação do uso da inteligência artificial na economia, na sociedade, nós estamos falando de uma técnica que permeia praticamente todas as implementações atuais, que chama-se rede de neurais profundas, em inglês Deep Learning.
É um modelo estatístico de probabilidade, é um modelo que foi desenvolvido, elaborado, pensado na década de 80, claro, em função de várias outras descobertas, é assim que evolui a ciência, é assim que evolui a tecnologia, é sempre um processo coletivo de várias descobertas, de várias colaborações, mas ela foi sintetizada, digamos assim, na década de 80 e ela foi reconhecida tanto pela academia, essa técnica, né, pela academia, quanto pelo mercado, em 2012, num evento específico. E ela começou a ser usada em larga escala a partir de 2016, 2017. Então, o que eu quero dizer com isso? É que nós estamos nos primórdios, né? Isso eu não estou falando de IA generativa, eu estou falando da inteligência artificial em geral. Então, nós estamos no primórdio, porque 2016, 2017 foi praticamente ontem, do ponto de vista da evolução da humanidade, e mesmo da evolução, mesmo tecnológico, né? Então, é tudo muito recente. Essa técnica, né, como eu disse, ela se chama rede de neurais profundas. Por que ela chama rede de neurais profundas? Porque ela foi inspirada no funcionamento do cérebro biológico, do cérebro humano. De forma alguma, nem tangencia a complexidade do cérebro humano, mas ela foi inspirada, né? Uma das grandes contribuições para pensar essa técnica na década de 80, por exemplo, vem da psicologia, de um conceito chamado conexionismo, que é baseado, foi desenvolvido, foi pensado esse conceito na psicologia a partir da observação do funcionamento da cognição humana. Então, ele é inspirado, por isso que se chama rede de neurais profundas, a inspiração nas redes neurais do cérebro biológico humano. Essa técnica, ela tem duas grandes categorias, né? Eu estou fazendo um resumão aqui, só para colocar alguns conceitos básicos. Tá ótimo agora. Obrigada. A preditiva e a generativa, né? Então, é uma mesma técnica com duas categorias. O que é a preditiva? Que a gente tem, desde, como eu falei, desde a década de 80, foi pensado e foi concretizado em 2012. E por que foi concretizado em 2012? Porque essa técnica, ela extrai informações úteis ou insights de grandes volumes de dados. Então, a partir de 2010, 2012, nós tivemos dois elementos fundamentais para concretizar a ideia dessa técnica. Um é a quantidade de dados, e o outro é a potência computacional, né, com o advento das GPUs. Então, essa é a preditiva, como diz o próprio nome, ela faz previsões. Então, ela identifica padrões em grandes volumes de dados, que é o que a gente chama hoje de Big Data, e a partir dela faz previsões. E pode fazer previsões de qualquer coisa, né? Ela pode fazer, você monta um sistema, mas qual é uma das características da IA preditiva? Desse conjunto de sistemas que é a IA preditiva. Para cada função, para cada tarefa, eu preciso criar um sistema. Então, por exemplo, eu quero identificar, que é muito comum hoje, bastante usado, se uma imagem de uma radiografia ou de uma ressonância magnética, de um pulmão é cancerígeno ou não. Então, eu tenho que criar um sistema específico com essa finalidade. Se eu quero identificar qual é o melhor match entre um perfil de uma vaga de RH de contratação e o perfil dos candidatos, quem é o melhor candidato, eu crio um outro sistema. Então, para cada situação, para cada tarefa, eu tenho que criar um sistema específico. Eu crio um sistema, eu treino esse sistema em grande volume de dados, com aquela relacionados, evidente, se é para identificar se uma imagem é cancerígena ou não de um pulmão, eu tenho que treinar com um conjunto extraordinário de dados com pulmão cancerígeno ou não, e aí vai. Bom, a IA generativa, na verdade, o hype da IA generativa, como todos vocês... Quem aqui já experimentou o ChatGPT? Todo mundo. Então, ela começou... O hype se deu ano passado em função de 30 de novembro de 2022, que foi lançado o ChatGPT. Mas, na verdade, a primeira solução de IA generativa data de 2014. Foi a GAN, que ela tem... Eu acho que, em geral, assim, a inteligência artificial, os sistemas, as soluções, ela tem benefícios e tem potenciais danos, né? Então, a GAN, por exemplo, ela tem benefícios grandes na área de saúde, ela tem benefícios na área da arte, da cultura, mas ela também está por trás do deepfake, que aí eu acho que todos vocês devem ter familiaridade o que é o deepfake, né? Então, data de 2014, mas é evidente que
tudo que está acontecendo com a IA generativa são os modelos de imagem que começaram em 2022 e o ChatGPT e todos os congêneres. Como é que funciona a mesma técnica? Eu já vou mostrar qual é a diferença do ponto de vista da tecnologia, mas do ponto de vista do funcionamento, a IA generativa, ela faz uma previsão e ela sintetiza. O termo que se usa na tecnologia, ela sintetiza. Então, ela sintetiza uma imagem, um texto, um vídeo ou um código, né? Então, quando a gente pensar assim, como é que funciona? Vou falar do ChatGPT porque é evidente que é o mais popular, mas serve para todas essas outras soluções. O Gemini, do Google, o Llama do Facebook, da Meta Facebook e várias outras. Quando a gente fala assim, ela aprende, o que é, só falando sobre a lógica, né? É sempre mais complexo fazer o desenvolvimento dessas soluções. Mas, do ponto de vista da lógica, ChatGPT, o que significa aprende? Aprende em grandes volumes de dados. O que ele aprende? Ele estabelece uma hierarquia entre as correlações de palavras nesse volume extraordinário de dados que ele é treinado. Então, vamos pegar um exemplo real. Eu entro lá no ChatGPT e coloco no prompt, eu quero falar sobre igreja. Claro que o ChatGPT não raciocina nada, porque é um sistema maquínico, é um modelo estatístico, mas é como se ele raciocinasse, né? É difícil falar da inteligência artificial usando o idioma que está referenciado ao mundo dos humanos, né? Mas é o que nós temos. Então, é como se ele pensasse, mas ele não pensa nada. Bom, aonde eu já vi quais são as palavras com mais frequência aparecem ligadas para a igreja, né? Então, nesse conjunto extraordinário de dados, o que ele aprendeu, entre aspas? Que padre, frequentemente, quando tem textos, sentenças ligadas à igreja, tem a palavra padre. Então, padre, ele dá, digamos, um peso 10. Aí tem vela. Vela aparece ligada à igreja, mas não com tanta frequência como padre. Então, ele dá, vamos supor, um peso 4. Aí tem mar. Mar nunca, ou quase nunca, aparece ligado à igreja. Então, tem um peso 1 ou não tem peso nenhum. Então, o aprendizado desses sistemas é exatamente esse, é criar uma hierarquia, né? Então, quais são a lógica é sempre baseada em correlação. Ele estabelece correlações. Então, ele vai estabelecer correlações, nesse exemplo que eu estou dando, entre igreja, padre, vela, mar, e aí ele criou uma hierarquia. Quando a gente entra no prompt e pede à igreja, que ele imediatamente, porque depois que ele é treinado, ele não está mais com os dados acabou. Aí é parecido conosco, a gente aprende alguma coisa, a gente já aprendeu, não precisa, já sei aquilo, né? Então, um pouco nesse sentido. Então, o que fica? Fica essas correlações, essa hierarquia. Então, quando foi lançado o ChatGPT, que tem 175 bilhões de parâmetros, os parâmetros são esses pesos, né? Então, ele vai estabelecendo esse peso. E é assim que ele funciona. Você faz uma solicitação, imediatamente ele busca, na correlação, que ele já foi treinado, qual a probabilidade daquelas palavras serem as melhores para encaixar na sentença para te dar a resposta. Não sei se fica claro, mas é assim que ele funciona, é essa a lógica, né? Então, aqui na IA generativa, com o ChatGPT, nós tivemos duas grandes mudanças. De fato, são inovações muito importantes. Uma é a multitarefa, né? Então, como todos vocês sabem, diferente da IA preditiva, como eu disse, que você tem que ter, para cada função, para cada tarefa, você cria um sistema separado, a IA generativa é multifuncional. Você pode pedir multimodal, você pode pedir várias questões. O outro que eu acho que é o responsável pelo encantamento que tivemos todos nós no início do ano passado, é o fato de que a interface, é a primeira vez que uma interface entre uma pessoa e um sistema de inteligência artificial se deu através do diálogo. Então, isso democratizou o acesso à inteligência artificial. Porque a GAN, que eu falei, que foi criada em 2014, você precisa um conhecimento específico para poder lidar com a GAN.
para trabalhar com a GAN. Mas, no caso, como todos vocês sabem, o ChatGPT não é. Até as crianças interagem com o ChatGPT. Então, uma mudança muito grande que aconteceu. Bom, então, aqui, figura geral, a inteligência artificial é um campo lá, que foi criado em 1956, tem uma sub-área chamada aprendizado de máquina, e tem essa técnica que eu me referi, com as duas categorias, e o que diferencia, do ponto de vista do desenvolvimento do sistema, né? Quando eu estou montando um sistema, quando eu estou montando um modelo, o que diferencia? É o que se chama arquitetura. O que é arquitetura? É o senso comum que a gente tem de arquitetura. Qual é a arquitetura dessa sala? Qual é a arquitetura do prédio? É como é que a gente combina os elementos, a maneira como a gente combina. Podia colocar as cadeiras de uma forma diferente, a escada de uma forma diferente. É exatamente o senso comum de arquitetura, né? Então, existem várias arquiteturas de IA preditiva. Para cada função, para cada tarefa, para cada propósito, eu tenho qual é a arquitetura mais indicada, né? E, da mesma forma, da IA generativa. Aí vou colocar aqui um exemplo, não quero complicar nada, mas é só para ilustrar. Essa técnica ela é composta, fundamentalmente, porque eu falei que é a arquitetura variáveis. Uma são essas bolinhas, que são chamados neurônios artificiais. Outro é a conexão entre as bolinhas, que são as setinhas, e o outro são as camadas. Quantas camadas de neurônios artificiais eu crio na minha arquitetura? Então, só para comparar, só para ter um visual, a CNN é a arquitetura de IA preditiva usada, a melhor arquitetura, a arquitetura que é sempre usada, porque é a melhor, para identificar imagem e voz. A arquitetura de baixo, Transformer, é a que está por trás, é a maneira como organiza essa técnica, é a arquitetura, por trás do ChatGPT e do Gemini. Por isso que a OpenAI utilizou para criar a solução do ChatGPT, né? Então, o Google começou a usar a inteligência artificial no seu mecanismo, no seu produto de tradução, esqueci a palavra, desculpa, de tradução, em 2016, começou a usar a inteligência artificial. Em 2017, a área que é o Google Brand, que é a área de ciência dele, de desenvolvimento, eles criaram essa arquitetura com o propósito de melhorar a tradução, e essa arquitetura acabou sendo muito importante. Bom, aí tem várias, depois pode, na pergunta, eu voltar por que ela se tornou tão importante e a base dos modelos de IA generativa. Então, bom, aí o outro ponto que eu gostaria de comentar, que também é importante, assim, muito me pergunta por que precisa regulamentar a inteligência artificial e se não precisa regulamentar todas as outras tecnologias digitais. De fato, a inteligência artificial é uma tecnologia digital, né? Então, qual é a diferença? Existe uma diferença, existe várias diferenças, mas o básico, assim, de novo, o ponto de partida é que ela é a única tecnologia de propósito geral entre as tecnologias digitais. O que é uma tecnologia de propósito geral? Não sei se algum de vocês já estudou sobre isso, mas é uma tecnologia que modifica a lógica de funcionamento da economia e da sociedade. Então, pegar, só para ilustrar, as três últimas tecnologias de propósito geral consideradas como tal, foi o carvão, que começou a Revolução Industrial no século XVIII, depois a eletricidade, foi a segunda fase da Revolução Industrial, depois a computação, e a tecnologia de propósito geral do século XXI é a inteligência artificial, né? Então, tem uma mudança de lógica. Aí eu vou dar dois exemplos, tem várias mudanças de lógica, depende do domínio de aplicação, tem as suas especificidades, como eu já disse, mas eu vou dar dois exemplos, assim, só para não ficar muito abstrato, essa mudança de lógica. A primeira mudança de lógica, que eu leio muitos livros, muitos artigos sobre inteligência artificial todo o tempo, nos últimos 8 anos, mas eu nunca vi escrito em nenhum desses artigos e livros essa questão que eu acho, na minha opinião, é a grande transformação que a gente está tendo. E eu já vou explicar por quê. Nós estamos migrando de um mundo de máquinas programadas para um mundo de máquinas probabilísticas.
O que é isso? Como eu falei, a técnica que está por trás de praticamente todas as implementações hoje na sociedade de inteligência artificial é o modelo estatístico de probabilidade. Então, quando eu estou falando usando máquinas habilitadas por inteligência artificial, eu estou falando máquinas probabilísticas. Então, quando a gente tem máquinas programadas, as máquinas programadas, se o programador fizer tudo certo, ela vai entregar até o final a mesma coisa. Ela não se modifica. Para uma máquina programada se modificar, o programador tem que mudar a programação, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, do ponto de vista de risco, de compliance, né, se eu pego no início uma máquina programada e eu analiso, faço todas as análises e defino ou identifico que ela está em compliance com as questões éticas, as normas, as regulamentações, ok. Eu não preciso mais monitorar ao longo do tempo. No caso de máquinas habilitadas por inteligência artificial, que são máquinas probabilísticas, não é assim que funciona, muito pelo contrário. Primeiro, ela é probabilidade. Então, já tem o que se chama variável intrínseca de incerteza. É sempre uma probabilidade. Que eu saiba, a maior taxa de acurácia foi a identificação de câncer de pulmão, que chegou a 97% de acerto. Mas não importa. É sempre uma probabilidade. Então, aí já tem uma questão de incerteza importante, né? Se a gente estiver falando 85% de probabilidade, depende do que a gente estiver falando, vai ter um impacto grande. Se eu estiver falando que a recomendação para eu assistir uma série no Netflix, ok, o máximo que pode acontecer é eu não gostar. Mas se eu estou falando em situações sensíveis, que vai ter um impacto importante sobre as pessoas, se for 85%, nós temos 15% que é importante, né? Então, depende para o que eu estou usando. Então, o que acontece com as máquinas probabilísticas, né, que são habilitadas por inteligência artificial? Ela vai se modificando ao longo do tempo. Ela vai entrando mais dados, os dados vão mudando o resultado, né? Então, se eu vou falar sobre monitoramento de risco, que é uma questão fundamental. No momento, eu estou coordenando 2 pesquisas empíricas. Uma é com a Abrasca, que é a Associação Brasileira de Empresas de Capital Aberto, que tem mais de 2/3 do PIB. Nós estamos fazendo um estudo. A ideia é, ao final, pôr para a Abrasca, ou sugerir para a Abrasca, diretrizes de governança de IA. Mas o processo está sendo muito interessante, muito rico, porque nós estamos fazendo entrevistas com empresas super importantes no Brasil, selecionamos 17 no início, com alguém do conselho, o CEO e o head de tecnologia, e esmiuçando como que, de fato, o mercado no Brasil está usando inteligência artificial, né? Então, quando a gente está falando do risco, da avaliação de risco, do monitoramento de risco, do que seria, quais são as questões importantíssimas de você incluir num framework de governança, essa mudança é muito importante. Aqui eu preciso monitorar o risco todo o tempo, porque, como eu disse, ele vai se modificando, né? Então, na operação, no uso da inteligência artificial pelo mercado, pela justiça, pelo escritório, qualquer que seja o uso, eu tenho uma mudança significativa. A outra mudança importante, assim, só para ilustrar, é uma inédita relação entre sociabilidade e eficiência, né? Hoje, cada vez mais, o que significa uma organização estar usando inteligência artificial? Significa que ela está extraindo informações de grandes volumes de dados. E como é que gera esses volumes de dados? Claro, tem todos os dados gerados por sensores, por exemplo, o conceito de fábrica inteligente, na ideia de indústria 4.0, lá são sensores do funcionamento da fábrica. Mas quando a gente está falando de dados pessoais, como é que eles são gerados? É a partir da interação das pessoas, é da nossa comunicação, da nossa sociabilidade. Então, se eu, por exemplo, vou pensar em criar um produto novo ou um serviço, para eu entender melhor o meu público-alvo, o que eu preciso? De mais informações do comportamento desse público-alvo, quem é esse público-alvo, para eu fazer um produto e um serviço mais assertivo, né? Então, como é que eu faço isso? Hoje é mandatório que qualquer empresa, qualquer organização que tem uma interação com o público,
na sua estratégia de lançamento de um serviço, de um produto, de uma comunicação, inclua canais de relacionamento com o seu potencial público-alvo. Por quê? Porque aí ele vai interagir com as minhas plataformas, com os meus canais, e eu vou ter mais informação sobre ele. Então, isso é uma mudança também importante. Bom, o outro ponto, assim, ainda estamos no geral, deixa eu ver aqui o tempo, ainda estamos no geral, mas outra característica assim, da lógica dessa tecnologia? Ela não tem uma teoria unificadora. Né? Ela foi criada, o campo de conhecimento foi criado em 1956, até hoje não tem uma teoria unificadora. O que acontece se eu largar esse dispositivo aqui? O que acontece? Cai, né? Não tem nenhuma pessoa que não saiba disso. Eu não preciso fazer um teste, eu não preciso experimentar, eu não preciso largar para saber se ele vai cair ou não. Por que é isso? Mesmo quem não saiba, né, porque a gente perguntar na rua para qualquer pessoa, não precisa ter estudado nada, vai saber que cai. Então, porque existe uma teoria, a teoria da gravidade. Então, a teoria da gravidade, aquela famosa... ninguém vai saber se foi verdade ou não, que a maçã que caiu da árvore na cabeça do Newton, e aí ele pensou na teoria da gravidade, mas o fato é que a gente tem uma teoria. Quando a gente tem uma teoria, a gente não precisa experimentar, a gente já sabe de antemão o que vai acontecer. No caso da inteligência artificial, porque não temos uma teoria unificadora, como é que ela avança, esse campo de conhecimento? Avança através de modelos empíricos. O que é um modelo empírico? Eu crio um modelo para uma determinada tarefa, eu coloco em prática, executo, e o resultado é melhor do que as outras alternativas que eu tenho. Então, ok. Mas isso significa, na linguagem da tecnologia, significa que esses modelos estão sempre em beta, estão sempre em experimentação. Então, mesmo, por exemplo, aqueles aqueles especialistas que desenvolveram o ChatGPT não sabem exatamente o que o ChatGPT vai entregar. Né? Então, sempre tem uma interação e ele vai surpreendendo. Então, quando a gente pensa, e essas questões são fundamentais para os advogados, para os juristas, porque nós estamos falando de monitoramento de risco. Né? Então, e quais são as implicações para o usuário que está acessando aquele modelo. Então, essas questões são, assim, se eu não posso prever, como é que eu vou monitorar? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou me preparar? Tudo isso são desafios muito grandes hoje no campo da inteligência artificial. Aí vem uma outra pergunta. Por que eu tentando antecipar o que... Aliás, antecipar não. É pegar minhas interações já todas intensas, principalmente esse último ano, o que, de fato, mais frequentemente as pessoas perguntam. Então, por que ela é estratégica hoje, a inteligência artificial? Por que a gente está falando sobre inteligência artificial? Por que tem esse evento sobre inteligência artificial? Por que ela está nos jornais? Praticamente todos os dias, os grandes jornais brasileiros trazem alguma matéria sobre inteligência artificial. Aí vamos esquecer a inteligência artificial. Vamos pensar sobre o processo de decisão, né? Abstraindo emoções, sentimentos, o tal do inconsciente, racionalmente, o que a gente busca quando a gente precisa tomar uma decisão? Quem acertar isso, por favor, professora, dê um ponto em qualquer coisa, não sei o quê, numa prova, numa avaliação de carreira, de qualquer coisa. O que a gente busca quando a gente precisa tomar uma decisão? Não, aí já está sofisticando. É básico, é simples. Informação, bom, ela mesmo ganhou o ponto. É informação. Então, sempre foi assim. Nós, pessoas físicas e instituições, a gente precisa tomar uma decisão, né? Não tem nenhum negócio no mundo que funcione sem buscar informação. Né? Então, é exatamente isso, com base em informação. Quanto mais importante a decisão, mais informação a gente busca. Né? E a gente funciona todo o tempo assim. A gente é convidado para uma festa, a gente já... tudo, aonde vai ser, como a gente vai vestido, quem vai estar, todo o tempo, a escola do filho, das coisas do cotidiano, a gente sempre busca informação para tomar decisão.
Então, nos últimos 30 anos, por exemplo, últimas 3 décadas, nós tivemos modelos preditivos, modelos estatísticos tradicionais, com base em cada vez com mais volumes de informação, fazer previsões, né? Então, se eu vou produzir esse paletó, é evidente que eu tenho que fazer previsão, quanto que eu vou vender, a partir daí eu monto a escala da minha fábrica, quantas pessoas eu vou ter, a matéria-prima, tudo funciona a partir de previsão, né? Então, o que é o novo? Não, e esses modelos estatísticos, eles foram evoluindo, claro, como tudo, ao longo desses 30 anos, e hoje eles são tão sofisticados que eles se confundem com modelos estatísticos de inteligência artificial. Muitas vezes a gente vê, a organização nos diz, estamos usando inteligência artificial. Aliás, na Justiça, em dezembro de 2022, eu fiz uma palestra para uma área toda da Justiça, que comporta Espírito Santo, Rio de Janeiro, e foi apresentado, acho que eram 10 ou 12 sistemas de inteligência artificial. Eu não fiz o due diligence, como se diz, eu só vi a apresentação, mas, para mim, pela apresentação, mais da metade ali não era inteligência artificial, era automação. Era sistemas estatísticos ou simples automação, que as pessoas confundem muito com o que é inteligência artificial, né? Então, aí o que é o novo? Esse vale 2 pontos. O que é o novo? Nesse processo de sempre tomar decisão com base em informação, o que é o novo? O que aconteceu de diferente nesses últimos tempos, principalmente nessa última década? Ninguém vai chutar? Oi? Não, isso é a decorrência. Mas o que aconteceu? Exatamente, o volume de informação. Então, é a sociedade hiperconectada, né? Então, hoje, grande parte, como eu já disse, da nossa sociabilidade, da nossa comunicação, se dá ou por dispositivo digital ou por ambiente digital. Agora, por exemplo, estou aqui falando, estou produzindo dados, porque está sendo transmitido, estou no ambiente digital, né? Então, o novo é o que se chama o Big Data. Então, qual é o desafio? Se eu sempre tomei decisão com base em informação, eu, pessoa física e organização, e hoje eu tenho um conjunto extraordinário de dados, qual é o meu desafio? Como é que eu vou extrair insights ou informação útil desse grande volume de dados? Porque se eu não tenho uma técnica que me permite isso, esse volume extraordinário de dados não serve para nada, né? Ele está lá e eu não tenho como acessar. E aí que entra a inteligência artificial. Essa técnica que eu me referi, redes neurais profundas, é o único modelo estatístico hoje que é capaz de lidar com grande volume de dados. A dimensionalidade entre os modelos estatísticos tradicionais é mais ou menos, assim, para botar um número, 100 mil parâmetros. E, como a gente viu, os modelos de inteligência artificial estão trabalhando com bilhões de parâmetros, já alguns com trilhões de parâmetros, né? Então, do ponto de vista de dimensão, é uma mudança muito grande. Então, essa, na minha percepção, claro, tudo aqui que eu estou falando é o que eu penso, é a grande razão, porque se pega, por exemplo, as organizações, as empresas, né, elas já trabalhavam com modelos estatísticos. De repente, tem um volume enorme de dados, o pensamento, né, a intuição, é que aumenta a possibilidade de eu ter decisões mais assertivas. Então, se tem uma técnica que me permite lidar com esse grande volume de dados, eu vou querer dentro do meu negócio. Bom, aí como eu falei, vou falar rapidamente sobre na educação, porque eu queria muito que a gente tivesse tempo para pergunta, que para mim é a parte melhor, né? Porque o que eu falo eu já sei. As perguntas é que me colocam novo, né? Então, aí, na educação, a IA é um parceiro do professor, como eu já disse, não tem nenhuma evidência de substituição de fim de nenhuma profissão, né? Tem de tarefas. E o que está acontecendo? Na verdade, nós já vínhamos num processo intenso de automação programada, desde meados do século passado, né? A gente vê, por exemplo, tinham 4 setores no Brasil com maior taxa de empregabilidade, que era o setor automobilístico, o varejo financeiro, que são os bancos, e o governo. Pega um exemplo da indústria automobilística. Vai lá no YouTube e vai ver como faz carro hoje. Praticamente são máquinas fazendo máquinas, né? Isso com programação, automação programada. O que está acontecendo agora é uma expansão da automação programada em curso,
agregando o que se chama automação inteligente, automação habilitada por inteligência artificial, que está entrando em funções cognitivas. Então, tem uma mudança da natureza desse processo da automação, né? Então, o que a gente está vendo que são tarefas que estão sendo substituídas, automatizadas por inteligência artificial. Aí tem vários exemplos. Mas, então, eixos de aplicação, quando a gente pensa do ponto de vista da educação, tem 3 grandes eixos. Aplicações de IA centradas no aluno, né, que beneficia o aluno diretamente, aplicações de IA centradas no professor e aplicações de IA centradas na gestão, né? São 3 formas de você inserir a inteligência artificial num ambiente de educação, né? E para cada um deles, é óbvio, tem sistemas, tem soluções diferentes. Aí, para exemplos de aplicação, esse foi um estudo que foi recente, agora tem menos de um mês, que o Moisés Zubestein, que é uma pessoa muito antiga na área de educação, que defendeu o mestrado, foi meu orientador. Então, ele fez alguns estudos, está lá disponível a dissertação dele, que vai ser transformada em livro. Então, são tutores de inteligência adaptativos, predição de evasão escolar, automação de gestão. Bom, aí tem vários aí, não vou ficar lendo, vocês estão lendo. Então, tem várias aplicações, né? Algumas com resultados mais exitosos, outros menos, mas estão disponíveis, ofertados. Bom, do meu ponto de vista, a maior contribuição da inteligência artificial para a educação é a aprendizagem personalizada. Por quê? Cada um de nós aprende de uma forma diferente. O ensino, até hoje, é um ensino... o professor vai, eu também sou professor, o professor vai e fala para todo mundo da mesma forma, né? Então, a gente tem um ganho, que aí eu acho um ganho significativo, de fato, com a implementação de aprendizagem personalizada, porque aí vai ser dentro do seu perfil, das suas necessidades, da sua história, da maneira como você raciocina, você vai receber o conhecimento de uma forma específica, personalizada mesmo. Eu tenho vários alunos, e tive e continuo tendo, de mestrado e doutorado na área de educação, pessoas que estão muitos anos nessa área. Todas as pesquisas que a gente fez, não encontramos, no Brasil, eu falo isso, não estou dizendo que não tem, estou dizendo que nós não encontramos, de fato, experiências com ensino personalizado. Plataforma, tem algumas que dizem que fazem isso, a gente foi investigar, não concluímos que entrega, de fato, o ensino aprendizagem personalizada. Mas em várias partes do mundo já existem. E eu acho que isso é uma tendência, porque, como eu disse, é a grande contribuição. Bom, então, no caso do ChatGPT, vou falar sobre como vamos usar o ChatGPT. Eu acho que cada um de vocês, como eu já perguntei, está experimentando e tem que descobrir quais são os limites, como é que ajuda, como é que colabora no meu dia a dia. É só experimentando. Pontos de atenção. Lembrar sempre que é modelo estatístico. Eu vou dar um exemplo. Quem aqui tem Netflix? Então, Netflix tem 2 modelos. Para mim, a nossa experiência do cotidiano. O Netflix tem 2 modelos de inteligência artificial. Um modelo que ele classifica as séries e os filmes e classifica o perfil dos assinantes, né? A personalização é diferente de individualização. Ele não classifica Dora Kaufmann. Ele me coloca num cluster de assinantes com perfis similares. E aí entra um outro sistema de inteligência artificial, sempre essa técnica, né? Como eu disse, essa técnica, redes neurais profundas, em inglês Deep Learning, que permeia praticamente todas as implementações. Então, entra uma outra solução dessa mesma técnica, uma outra arquitetura, que é a arquitetura que faz a recomendação. Então, com base no perfil do portfólio, né, que são os filmes e as séries, e o perfil dos assinantes, ele faz a recomendação. O que acontece quando a gente assiste 4 ou 5 séries coreanas? É a experimentação que a gente tem, né? Então, isso sempre eu gostaria que vocês lembrassem como essa técnica é limitada, né? Porque se ela não fosse tão limitada, o que ela teria que fazer? Ela teria que identificar o que tem de comum na série chinesa, coreana, italiana, francesa, americana, que fez com que eu gostasse.
qual o elemento comum, mas ela faz uma correlação básica, primária, que é o país de origem do filme ou da série, né? Então, essa mesma técnica, que, como eu já vou repetir, é usada em praticamente todas as implementações hoje. Então, se ela é tão limitada num sistema como Netflix, ela não pode ser absolutamente considerada soberana dos seus resultados em qualquer outra atividade, né? Então, sempre a gente pensar um pouco sobre isso. Privacidade dos dados, quando a gente está falando de dados pessoais, e na educação nós estamos falando de dados pessoais, aí tem a LGPD, aí tem toda já uma outra discussão. E eu acho interessante a relação, porque dentro da educação, o desenvolvimento do pensamento crítico me parece uma questão fundamental, né? Então, esse é um livro que foi lançado, esse é um outro, esse também foi baseado na dissertação de mestrado de um outro orientando meu. Esse livro está disponível de graça na internet, é só baixar. E nesse livro, que, como eu disse, foi base da nossa da dissertação de mestrado, tem essas figuras, né? Nós levantamos quais são os elementos que compõem fundamental no pensamento crítico e, em paralelo, como que a inteligência artificial contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico. Não pode fazer pergunta agora, não, eu acho. Oi? Alexandre Sayad. Está disponível, é só baixar, gratuito. Então, bom, aí isso assim, na educação, para conversar sobre IA na educação, para conversar sobre IA em qualquer domínio, são horas de conversa, né? Mas isso é um apanhado geral, assim, do que está se discutindo. Aí tem várias questões éticas e o que tem que ser tomado, o que seria um arcabouço, o que seria de governança para as organizações de educação se prepararem. Claro que o ponto zero, não é nenhum. O ponto zero é capacitar a equipe que vai tomar decisões sobre o que é essa tecnologia. Bom, aí vamos falar da IA na advocacia. Como eu disse, falando sério, não é porque estou falando aqui não, mas se eu pudesse começar, eu acho que eu faria advocacia. Acho que assim, é bem fascinante e eu tenho interagido muito com o meio jurista e os advogados. Bom, então tem 3 também, só para organizar o pensamento, não quer dizer que aqui resume tudo, mas tem 3 eixos, né? No escritório de advocacia. Eu tenho uma aluna, agora está fazendo doutorado comigo, mas a dissertação de mestrado, a Priscila Reis, ela fez um estudo sobre o uso da inteligência artificial nos escritórios. Ela selecionou os 10 lá por um critério que tem. Ela selecionou 10 principais escritórios e fez um estudo, à época, sobre o uso da inteligência artificial nos escritórios de advocacia, no atendimento ao cliente e na relação com a justiça, né? Então, eu já vou falar um pouquinho sobre cada um dos 3. Bom, a advocacia, a inteligência artificial, ela contribui para tudo hoje, né? Depende, você tem que saber como usar, para explorar o benefício e mitigar os potenciais danos, os potenciais riscos. Mas ela é muito importante, ela agrega muito valor quando você está falando de um ambiente de muita informação, de muitos dados, de muitos documentos, o que é a área jurídica, tá? Então, a advocacia é rica em dados, logo candidata natural a adotar a inteligência artificial, permitindo automatizar o processamento de documentos, classificação dos processos, leitura e sumarização de documentos, a escrita de petições, padrão, né? Como eu disse antes, mas vou repetir, porque me parece importante, essa técnica ela identifica padrões em grandes conjuntos de dados. Então, não tenha expectativa que ela vai te trazer alguma coisa inovadora e criativa. Ela não é criativa. Nem a IA generativa, ela não é criativa. O ChatGPT não é criativo. Ele produz um texto ou uma imagem, né, os outros sistemas de IA generativa, inédito. Nunca foi feito, mas não é criativo. Porque exatamente a essência dessa técnica é buscar identificar padrões. Então, como grande parte do que a gente faz, mesmo
os mais criativos de nós têm uma grande parte que são padrões, né? Então, ela é útil nesse sentido, né? Se você vai fazer uma petição padrão, ela vai te dar o texto, você depois tem que fazer, mas sempre tem que fazer ajustes, sempre tem que olhar. Nunca considere nenhuma produção de inteligência artificial nesse estágio atual como soberana. Não sei se vocês acompanharam, ano passado, um advogado nos Estados Unidos, ele entregou num processo judicial, ele entregou os argumentos dele, né? Esqueci agora a palavra que se diz. Como é que... Oi? Não é petição, ele entregou, bom, durante o julgamento, com jurisprudência, então ele tinha 5 citações de jurisprudência. Ele fez, no final, o juiz multou em $5.000, foi pouco, mas eu acho que o pior impacto foi na figura dele, porque ele saiu em todos os jornais, e aí ele reconheceu que ele pediu para o ChatGPT. Então, o ChatGPT inventou 5 jurisprudências que nunca aconteceram, né? Então, eu não consigo entender um advogado fazer isso, né? Então, vai lá, pede o ChatGPT e vai lá no julgamento e repete aquilo sem ter verificado nada, né? Então, isso foi, na reputação dele, foi muito ruim, porque isso saiu em todos os jornais, né? Muito mais do que os $5.000. Por que... Então, aí tem um trabalho que está sendo super interessante, não sei se algum de vocês está acompanhando, do Conselho Nacional de Justiça. Alguém está acompanhando? É o ministro Barroso, né? Ele montou um grupo, são 30 pessoas, se não me engano, só 4 externos ao sistema de justiça. Um deles é um aluno meu de doutorado, Alexandre Zavaga, e eles estão fazendo um trabalho que eu acho, para mim, é o melhor trabalho que está sendo feito, que eu saiba, que eu esteja acompanhando na área pública, que é esse. Então, o que eles montaram? Eles montaram, dentro da Justiça 4.0, na plataforma, eles estão montando um sistema, tem uma plataforma, e é obrigatório hoje, porque tem 110, 120, por aí a ordem de grandeza, de sistemas de inteligência artificial sendo usados na justiça brasileira. E uma das razões tem a ver com o que eu falei antes, a quantidade de volume, né, dos documentos que chegam, que circulam na justiça. Então, o que essa plataforma e o que o Conselho Nacional, que está coordenado pelo ministro Barroso, como eu disse, está obrigando todas, porque tem sistemas desenvolvidos pela Justiça Federal e pela Justiça Estadual. Hoje, todos estão obrigados, tanto estadual quanto federal, a colocar na plataforma os sistemas que estão usando. E esse grupo está analisando os sistemas. Aliás, já fez a primeira análise. A maior parte, aí é interessante, a maior parte, praticamente todos os sistemas que estão sendo usados, são de classificação. Quando entra o sistema, classificar em grandes temas, né? Então, quando a gente pensa assim, classificar em grandes temas é um risco muito menor do que outros riscos de decidir, por exemplo, a pena de um condenado, né? Então, são riscos diferentes, muito menores, né? Então, tudo isso está sendo analisado nesse inteligência artificial. Isso eu tirei, isso é o site, né? Plataforma Sinapse, o conceito de inteligência artificial aplicado em especial para soluções, há uma divisão, aí ele vai explicando, e aí ele coloca isso. No judiciário, o uso da IA tem por foco dar maior agilidade e qualidade na prestação jurisdicional. Isso está lá no documento do Conselho Nacional de Justiça, contribuindo para a redução do acervo de processos. As soluções de aprendizado de máquina têm se destacado ao envolver, desculpa não, eu tirei deles, eles que botaram errado. Agora que eu me lembrei, eu só tirei a foto. Um método de avaliação de dados que permite descobrir padrões e aperfeiçoar as tomadas de decisão. Elas são capazes de fornecer capacidade computacional, bem como dados, algoritmos, APIs, entre outras soluções. Bom, então esse trabalho vale a pena acompanhar, porque eu acho que é um trabalho muito interessante que está sendo feito pelo CNJ. Isso o trabalho começou nessa resolução 332 de 2020, né? Só para dar alguma... Aqui tem também, esse é o Repositório Nacional de Projetos, Software e Versionamento de Arquivos
Aí, é esse que eu falei, ao que eu me referi, que são todos agora obrigados a colocar nesse repositório que está sendo analisado. Isso aqui também, para quem quiser se aprofundar, é Open Government Partnership. Também uma plataforma que analisa a transparência na França, na Holanda e na Nova Zelândia. Então, também é interessante do ponto de vista da justiça, como é que está acontecendo o uso na área pública, não é aí na justiça, na área pública do governo, como é que os governos, esses três, essa plataforma aí que está analisando como esses três estão usando a inteligência artificial. Bom, aí chegamos nessa parte que tem muito a ver com aonde vocês vão estar trabalhando e tem muito a ver também com a prestação de serviço para o cliente, né? Então, o movimento, porque eu não vou falar sobre regulamentação, eu estou bastante assim, acompanhando, muito de perto. Eu fui especialista convidada pela Câmara, pelo Senado, em todos os processos. Tive o ano passado num evento da ONU em Genebra, AI for Good, tinha um painel sobre sobre regulamentação de inteligência artificial que eu participei. Estou acompanhando, escrevo sobre tanto. Hoje a gente tem dois caminhos distintos no Ocidente, né? Deixamos a China à parte, porque tudo lá é diferente. Mas é o caminho europeu e o caminho americano. O caminho europeu, eu acho que vocês devem saber melhor do que eu isso, existem dois sistemas de justiça, do direito, né? O que se chama Common Law e o que se chama Civil Law. Então, o Civil Law, que é o modelo europeu, que é o modelo que nós no Brasil também seguimos, é o regulatório. Então, dia 14 de março, se não me engano, foi votado pelo Parlamento Europeu a regulamentação da inteligência artificial na Europa. Esse processo começou em 2018 e a primeira versão da proposta saiu em 21 de abril de 2021. Essa versão final que foi votada no Parlamento tem 400 e poucas páginas. Qual é a atitude, a postura da Europa, da Comissão Europeia, de todos os órgãos que estão trabalhando na Europa? É tentar colocar todas as possibilidades dentro de um arcabouço regulatório. O que eu acho que o que saiu, eu tive, por razões assim, profissionais, eu tive que ler esses 400 e poucas páginas, e eu acho que eu não sei como é que vai concretizar essa proposta, não, agora essa regulamentação, e mais ainda, como é que vai ser fiscalizado, porque não adianta nada você ter uma lei se você não tem instrumentos de fiscalização. Ficou tão complexo, aí tem vários, agora todos estão trabalhando em definir padrões para cada uma das obrigações, em suma. Nos Estados Unidos o processo é outro, porque é a Common Law. Então, o que faz nos Estados Unidos? Em 30 de outubro do ano passado, o presidente Biden lançou a ordem executiva. E, resumindo, essa ordem executiva determina que todas as agências setoriais devem se preparar e criar regulamentações e controles para as suas áreas específicas, né? Isso vem acontecendo. Eu tenho essa coluna na Época Negócios e, às vezes, eu colaboro também para o Valor e para o Globo, mas na minha coluna, que é desde 2019, eu escrevo só sobre inteligência artificial. Aliás, eu só escrevo sobre isso em qualquer situação. Artigos acadêmicos, não, são quase 8 anos que eu respiro, só vivo isso. Mas eu já escrevi sobre todos esses assuntos que eu já falei na minha coluna, que é aberta, quem quiser lá consultar. Mas a última, penúltima, eu dei 4 exemplos de situações reais que órgãos regulatórios americanos já atuaram, mesmo sem ter, assim, já atuando, né? E aqui no Brasil o processo já teve muitas mudanças. Eu tenho, assim, notícias de talvez o que o Senado esteja fazendo, ou que vai fazer, mas não tem nada ainda concreto. O que eu tenho defendido desde o início que começou essa discussão
Porque a primeira proposta, a proposta que, de fato, a PL que está... Foram propostas vários PLs para a Câmara e no Senado, né, em relação à inteligência artificial. Mas o que está sendo levado em conta, que está avaliado hoje pela essa comissão do Senado, é o PL 2338. Ele foi inspirado, foi uma comissão de 18 juristas que trabalharam 9 meses, foi inspirado na proposta europeia, né? Então, o que eu defendo, que é um arcabouço geral, com uma agência controladora geral também, o que eu defendo desde o início? Eu defendo muito mais parecido com o modelo americano. Eu defendo que o protagonismo da regulamentação e da fiscalização seja das agências setoriais, né? Eu não vejo ninguém melhor do que o Banco Central para regulamentar e fiscalizar o uso de inteligência artificial no setor, nos bancos. A Anatel no setor de telecomunicações, e por aí vai, né? Porque é a função dessas agências. Então, inclusive, também está acontecendo nos Estados Unidos, mas eu juro para vocês que eu já defendia tudo isso antes do processo dos Estados Unidos. O que eu acho? Tem um conjunto de normas e leis que já existem, que podem ser adaptadas para a inteligência artificial. Do consumidor, o Código do Consumidor tem várias questões, né? Eu me lembro que a FDA... nos Estados Unidos, ela tinha um dispositivo, como exemplo do que eu acho essa adaptação, ela tinha um dispositivo sobre, uma regulamentação sobre o uso de dispositivos tecnológicos na área de saúde. O que ela fez? Ela acrescentou a essa regulamentação o uso de dispositivos habilitados com inteligência artificial para a área de saúde. Então, acho que a gente tem tanto, nós somos tão regulamentados sobre tudo, que eu acho que esse estudo também é interessante. De repente, já o que a gente pode expandir. Mas, de qualquer jeito, eu não consigo imaginar como é que funcionaria uma agência reguladora e fiscalizadora geral. E quem seria? Na proposta europeia está previsto fiscais, né? Mas aí eu pergunto, quem seriam esses fiscais? Como é que esses fiscais vão interagir com as grandes desenvolvedores e ofertantes dessa tecnologia? Porque os que entendem profundamente da inteligência artificial dificilmente vão trabalhar para o governo, como fiscais, né? Essas são pessoas que estão valendo milhões no mercado. Então, quem vai ser? Bom, aí é outra discussão. Então, independente da regulamentação, se a gente vai ter, quando vai ter, hoje eu acho que todas as organizações que estão usando inteligência artificial precisam criar um framework de governança, né? Então, esse framework de governança, o que ele vai levar em conta? Então, quais são as perguntas que eu tenho que fazer? Hoje, nessa pesquisa que eu estou coordenando, a gente já viu, que também era a nossa expectativa, que o mercado se divide mais ou menos a grande parte está usando modelos, soluções ofertadas pelo mercado, quer dizer, desenvolvido por terceiro, eu só vou usar. E uma parte menor está criando soluções internas, mas soluções usando algoritmos e sistemas desenvolvidos por terceiro. Eu só componho a solução, que é o que as startups, a maior parte esmagadora das startups fazem, né? Então, cada forma como eu uso, eu tenho riscos diferentes. Então, se eu estou usando um aplicativo, uma solução ofertada no mercado, ok, mas quais são as perguntas que eu tenho que fazer para o ofertante? O que eu tenho que investigar? O que eu tenho que tomar cuidado? Em suma, esse framework de governança me define onde pode ter o risco e o que eu tenho que fazer para evitar esse risco. Porque, independente de quem desenvolveu, e vocês sabem melhor que eu isso, como advogados, a responsabilidade com o usuário afetado vai ser minha, porque é a minha relação, né? É sempre essa relação que predomina na hora de você estabelecer responsabilidade. Bom, aí para terminar, a dificuldade, além de toda a complexidade do campo da inteligência artificial, que eu volto a dizer, não é um tema, é um campo de conhecimento com várias questões, é que ele está sempre se modificando, né? Então, a gente é um target em mudança. Então, uma dos embrólios, por exemplo, da proposta europeia de regulamentação, é que quando ela foi a primeira versão, em abril de 2021, não tinha IA generativa,
né? Então, em 2022 e 2023, principalmente, eles trabalharam fortemente para incorporar os riscos da IA generativa, que hoje são as aplicações com potencial maior de risco, né? E que é muito complicado, porque da IA preditiva para a IA generativa, como eu disse antes, você desloca o risco. O risco deixa de estar no sistema para o qual você desenvolveu por uma tarefa e o risco passa a ser pelo uso, né? Então, se eu usar o ChatGPT para me divertir, para brincar, tudo bem, não tem nenhum impacto na sociedade. Mas se eu usar como médico, chegar lá e colocar todos os dados no prompt do meu paciente, pedir um procedimento e fazer exatamente isso, tem um risco enorme, né? Então, esse deslocamento do risco de quem desenvolve o sistema, do sistema em si, para o uso, depende para que eu estou usando, isso, do ponto de vista regulatório, é um imbróglio muito grande, daí que aumentou de... sei lá, acho que eram 118 páginas, a primeira versão, se não me engano, da proposta europeia, passou para 400 e poucos, 400 e bastante. Então é isso, esses são meus 2 livros sobre inteligência artificial. Aqui eu só coloco nas redes sociais, pode ser que eu mude de ideia, mas até hoje eu só coloco texto, não coloco mais nada, e principalmente no LinkedIn. Todas as pessoas que fazem comentário eu respondo, porque é isso o propósito, que eu posto os textos meus, é para ter o debate, e é isso. Então, vocês podem entrar lá, perguntar o que quiser, que eu vou responder. Então, muito obrigada, é isso. E as perguntas, quem coordena? Alô? Dora, queria agradecer imensamente a sua disponibilidade para participar dessa apresentação. Nós agradecemos. E temos algumas perguntas no chat já e também, eventualmente, aqui, mas eu não sei como você está de tempo, se você tivesse uma disponibilidade para a gente... acho que poderia iniciar com uma pergunta feita no chat. Como que você avalia a nova proposta do governo de São Paulo de utilizar o ChatGPT para gerar material teórico das disciplinas das escolas públicas? Uma pergunta feita pela Cibele. Essa notícia saiu ontem, né? Para eu ter uma opinião, eu precisava investigar, né? Eu li como... provavelmente quem está fazendo a pergunta também nos jornais. Então, não sei exatamente como vai funcionar. Agora, o ChatGPT e qualquer outro congênero de IA generativa tem, de fato, possibilidade de ajudar o professor muito, né? Aliás, os professores já estão usando. Em março de do ano passado, março de 2023, foi feito, nos Estados Unidos, foi feito um estudo interessante pela Wharton Foundation, dos primeiros 3 meses do uso da inteligência artificial na educação. Isso nos 3 primeiros meses do lançamento, de janeiro, fevereiro e março do ano passado. E o que eles constataram? Que tinha muito mais professor usando do que aluno, né? Então, eu acho que os professores já estão usando. Então, se o Estado decidiu usar de uma forma correta, pensada, elaborada, envolvendo especialistas, acho que só tem a agregar. Agora, de fato, o que vai acontecer? Eu me lembro, na época da pandemia, que o Estado fez uma licitação e criou um aplicativo para os alunos da escola pública acompanharem as aulas no celular. Isso, na época, quando eu li aquilo, eu falei, isso não vai funcionar, né? Porque 83% dos alunos do ensino básico, ensino fundamental, é a escola pública. E qual é o aluno de escola pública? Quantos têm um celular o tempo inteiro com eles, acesso de qualidade e pais com tempo e condições de explicar como é. Então, foi uma proposta que não funcionou, né? Então, tudo depende de como que vai. Teoricamente, pode ser bem positivo, depende de como vai ser estruturado, como vai ser capacitado os professores para interagir,
né? Mas não pode substituir o professor. Mas que eu li no jornal, vai passar por crivo de professores. É só um auxiliar. Se for assim, eu acho que pode ter resultado positivo. Eu ontem até postei uma notícia, né, que está tendo um evento da AACSB, que é a Associação Americana de Escolas de Negócios, né, que inclusive certificou a escola que eu fiz meu doutorado, que é a FGV, e eles, no evento, estão usando um CHAPT ODS. O que o mecanismo faz? Ele avalia os artigos se estão alinhados com os ODS, né, artigos acadêmicos. Então, e é um tema complexo, né, porque tem a questão do impacto, como que você vai avaliar impacto e tal, mas é uma novidade em termos de você poder, eventualmente, ver uma autoavaliação do que você está fazendo, né? Eu tenho a impressão que no STJ tem um sistema parecido, porque privilegia todos os processos que estejam em conflito ou não com a ODS da ONU. Eu tenho impressão. A gente podia abrir agora uma pergunta aqui para a plateia. Tem os microfones aqui. Eu não sei se alguém gostaria de fazer. Temos alguma pergunta aqui? Dá-lhe uma, dá-lhe duas. Senhor Castanho, por favor. Tem duas, tem mais uma lá. Tem para duas, né? Bom dia. Meu nome é Castanho, como já foi dito. Professora, queria só colocar uma questão relativa à questão da criatividade. Tem um aspecto que foi deixado meio de lado na apresentação, que é a questão da alucinação. A alucinação não é um pouco de criatividade? Não, eu não acho que é. A alucinação é erro, né? Não é o erro, é a limitação do sistema, né? Até a palavra, tem toda uma polêmica que a palavra não é apropriada, porque o sentido de alucinação dos seres humanos é diferente do que acontece. Mas aí não tem nada de criatividade, são os limites. Criatividade, olha, quando a gente fala assim, a criatividade tem inúmeras definições de criatividade, interpretações de criatividade. Mas quando a gente fala, vamos pegar pelo senso comum, quando a gente fala de criatividade, fulano é criativo, nossa, isso é tão criativo, o que significa? Por que a gente fala assim? É alguém ou algo que acrescentou alguma coisa diferente ao que já existia, né? Então, poxa, isso aí é uma ideia muito criativa, é porque saiu daquele padrão que estava estabelecido. Se essa técnica ela identifica padrões em grandes volumes de dados, é como se ela fizesse um resumão de tudo que já foi feito. Então, ela não pode ser criativa, né? Porque ela resume uma vez, juro, uma vez só. Eu fiz para ter essa experiência. Eu peguei, como eu tenho que fazer vários artigos, eu pedi o ChatGPT para fazer, coloquei lá no prompt, tudo bonitinho, para fazer esse artigo que eu tinha. Eu não usei nada, porque quando eu acabei de ler, eu já nem me lembrava que estava escrito, porque foi tudo óbvio, porque exatamente ele faz um resumão do que já aconteceu. Eu tento, não sei se eu sempre tenho êxito ou não, no que eu escrevo, trazer uma questão nova, um argumento diferente, para acrescentar no processo de criar conhecimento, né? Tanto nos artigos acadêmicos quanto nos artigos que eu publico na mídia. Então, o ChatGPT, a essência, por isso que é muito importante entender a lógica dessa técnica. Se ele extrai padrões de grandes volumes de dados, se ele faz esse resumão, ele não pode ser criativo, né? Então, criativo é outra coisa. Você tem que fazer o que é diferente de ser inédito, né? É inédito porque é uma imagem que nunca ninguém fez, é um texto que nunca ninguém fez exatamente aquele texto, não. Mas não é criativo, não vai te acrescentar, não vai te trazer algo que já não foi feito, que já não foi pensado, né? Então, a alucinação é uma limitação, é quando ele perde, ele não consegue mais, de novo, ele não raciocina, mas é como se ele nem estivesse mais entendendo o que você está falando, o que você está pedindo. Aí ele fica alucinando, aí ele se perdeu completamente, entendeu? Porque transcende aquele sistema do que ele foi treinado. Então, aquilo foge, ele já não sabe o que você está falando, ele fala qualquer coisa que não tem nada a ver, às vezes não tem nada a ver com o tema que você está propondo. Então, isso não é criativo, pelo menos. E só para finalizar, completar,
na sua perspectiva de conhecimento, enxerga essa perspectiva de, eventualmente, ter uma criatividade num sistema desse? Olha, amanhã sai a minha coluna dessa semana, que eu falo um pouco sobre isso. Está escrito parte 2, porque eu já tinha feito um outro artigo, outra coluna recente, discutindo, eu trago... sempre, na coluna na época de negócio, eu sempre trago links, referências para quem eu estou trazendo, pensadores, né? E tem o link, quem quiser continuar, e vai nos links, mas é sobre o quão distante nós estamos da inteligência artificial, da cognição humana, né? Por essa técnica, pelo que eu entendo, pelo que eu acompanho, pelo que eu estudo, pelos especialistas que eu sigo, que eu me alinho, essa técnica não tem como chegar à cognição humana, porque ela é estreita. Quando você começa a desenvolver essa técnica, quando você vai desenvolver um sistema usando essa técnica, e, como eu disse, permeia praticamente tudo, o desenvolvedor define o bias, o viés, que não tem nada a ver com o viés discriminatório, que é o viés de saída, é um viés de entrada. Ele define o objetivo, digamos assim, do sistema. Se eu estou definindo a partir de um objetivo, ele já é um sistema estreito. Então, como é que um sistema que eu, desenvolvedor, defino o viés, defino qual é o objetivo, qual é o propósito dele na partida, como é que ele vai se transformar numa coisa generalista como é a cognição humana, né? Então, o que dizem os especialistas de tecnologia é que você vai ter que encontrar outra técnica. Eu tive, agora em fevereiro, eu passei quase um mês todo nos Estados Unidos. Eu tive uma reunião, por exemplo, com um estudioso, um especialista, um pesquisador da Colômbia. Então, o grupo dele está tentando, no laboratório lá, buscar, juntar... confesso para você que, para mim, é difícil entender as explicações dele, porque eu não sou especialista, mas criar um ecossistema dessas técnicas, várias técnicas, cada uma com uma função que pudesse passar essa barreira do estreito, em suma. Mas, falando assim, também já é difícil para mim entender o que ele falou, ainda mais para explicar e vocês entenderem rapidamente. Mas, em suma, se você tiver curiosidade, estou fazendo propaganda, porque para mim tanto faz, mas leia, porque justamente eu entro, e aí lá tem a referência a essa coluna anterior que eu discuti, trazendo os elementos, né, dessa discussão. Quem é que está discutindo? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado, porque a indústria, a competição está muito acirrada no desenvolvimento da inteligência artificial. Então, alguns expoentes da indústria falam coisas como se já estamos chegando lá, mas não tem nada a ver. Se a gente lembrar, 2022, já temos como chamava? Metaverso. Né? Há 5 anos atrás, a IBM chegou a colocar uma foto de um computador quântico para ser comercializado. Então, a indústria, nessa competição acirrada, ela vai declarando mais do que porque ela vai tomando posição, né? No que se diz no war das pessoas, mas isso é isso. Essa técnica não tem como chegar, pelo menos no meu entendimento, até que me prove o contrário. Ok, muito obrigado. Tem mais uma pergunta e eu tenho que ir embora. Vocês desculpem, mas eu tenho um... Nós temos também uma aqui, poder intercalar com o do chat, né? Tem uma pergunta assim, mais prática mesmo, ferramentas e recursos para pesquisadores, para a produção de material acadêmico mesmo. Quem fez a pergunta foi a Cibele. Olha, Cibele, tem vários, né? Eu assim, não é meu caso, não é o que eu falo dizer quais são, né? Mas tem várias. Só saiu um artigo ano passado que é interessante, eu achei muito bom, na Piauí. É exatamente isso. O artigo traz, se não me engano, 5 soluções de inteligência artificial para a área de pesquisa. Procurar. Um dos autores, são 2 autores, um deles é o Rafael, mas não me lembro o sobrenome. Mas eu acho que foi procurando na Piauí, vai achar, né? Mas tem várias soluções, cada um tem que encontrar quais são as melhores. A matéria do Piauí dizia que eles selecionaram as 5, mas tem várias. Cada um tem que ir experimentando e descobrindo qual que melhor agrega valor para o seu trabalho.
Agora, mais ele ali tinha pedido. Dora, fica agora ao seu critério, porque a Dora ela tem compromisso já, às 11 horas. Não, ele lá, de camisa preta. Então, por favor. Temos isso. Bom dia, professora. Inicialmente, agradecer pela palestra. Na verdade, eu gostaria mais de ouvir uma opinião. Assim, a inteligência artificial ela já é usada para crimes, como a professora citou, o deepfake, né? E estamos em épocas de notícias falsas que se alastram de eleição. Rapidamente por WhatsApp, Facebook. A professora acha que haverão mecanismos para prevenir, tentar limitar os danos que isso pode causar? Olha, essa também, o tempo é muito curto, esse é um grande tema, eu já escrevi, tem coluna sobre isso, aliás, escrevi também um artigo no Globo sobre o impacto na eleição, né? O TSE, vocês devem saber, promulgou recente uma resolução em relação à eleição desse ano. Inclui alguns itens específicos para a inteligência artificial. Nesse artigo que eu fiz no Globo, foi antes, a resolução estava em consulta pública, né? Então, a minha sugestão é que o TSE, mas não aconteceu isso, proibisse o uso de inteligência artificial para criar peças de campanha eleitoral. E o que o TSE optou é que as peças têm que ter um rótulo, né, um label, dizendo que foi feito sinteticamente, por inteligência artificial. Eu acho isso pouco eficiente, porque eu acho que as pessoas não entendem, ou se presta atenção, ou se presta atenção, não entendem o que quer dizer isso, né? Então, o mal já vai estar feito, que é a peça enganosa. Quer dizer, a gente acompanhou agora na eleição da Argentina, tem as duas coisas. Tem usando o deepfake para criar, para valorizar o candidato, colocando ele em situações e dizendo coisas que ele nunca disse, nunca esteve naquelas situações, ou para denegrir o adversário. Agora, eu fiz essa coluna que eu escrevi sobre, até saiu um artigo do FMI sobre, foi do FMI, sobre esse assunto, avaliando algumas campanhas que tiveram já no mundo, porque esse ano na história da humanidade, o ano com o maior número de eleições. Nunca tivemos mais de 50% da população adulta vai votar esse ano. E temos eleições super importantes, como para presidente dos Estados Unidos, em novembro, para o Parlamento Europeu, agora no meio do ano, e, como todos sabem, temos a eleição municipal aqui. México também. Não, vários, é isso. Nunca tem mais de 60 eleições super importantes no mundo esse ano. Agora, é muito difícil como controlar. E tem mais um dado. O TSE tem discussões, eu coloco nessa coluna, trago o que está sendo discutido no Congresso americano, que é muito lento também para ter... As primárias já começaram nos Estados Unidos para presidente e ainda não tem nada em relação e tem saído já o uso de inteligência artificial no mau sentido. Agora, para encerrar, porque aí a gente teria que ficar conversando, mas tem uma questão assim, o TSE ele legisla sobre a campanha oficial, né? O maior complicador é que é sobre a campanha oficial. Agora, ele não controla os apoiadores, né? Inclusive apoiadores organizados e montados pela campanha oficial, que todos nós sabemos que isso... Se você está restrito do ponto de vista oficial da campanha, você articula apoiadores ou financia apoiadores, e esses apoiadores não têm, o TSE não legisla sobre eles, né? Então, tem toda uma preocupação e uma discussão no mundo inteiro, o que vai acontecer nas eleições. Tivemos vários exemplos assim, de mudar o rumo. Na Eslovênia, final do ano passado, na Argentina teve um impacto, de mudar por notícias falsas, né? Isso tem um impacto na democracia muito negativo, né? Então, como é que não é fácil? Eu acho, assim, minha opinião, eu acho que uma das questões que o TSE deveria fazer é fazer uma grande campanha, né, de familiarizar as pessoas do que se trata, né? Então, o TSE pode fazer o que ele quiser, no sentido de que ele pode chamar canais de televisão, ele pode chamar os jornais, ele pode divulgar,
Eu acho que, se fizesse isso, uma campanha intensa até as eleições, eu acho que é uma contribuição importante. O que é deepfake? O que é? O que você tem que fazer? Prestar atenção. Entendeu? Se fizesse uma campanha intensa, porque eu acho que, quanto mais as pessoas souberem do que se trata, mais elas vão estar atentas. Agora, é o grande desafio, é um dos grandes desafios desse ano, não é porque nós temos tantos desafios, mas, infelizmente, eu tenho 3 minutos para chegar na porta para pegar um carro. Dora, novamente Muito obrigado. agradecer. E uma pequena lembrança aqui que a gente gostaria de estar dando para você. Ainda tem brinde, pô. Obrigado. Viu?